Boa noite, amigo ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Brisas Noturnas. Sejam todos bem-vindos a mais este podcast. Meu nome é Silveiro Arlindo Wally. Estaremos juntos até bem perto das 22 horas. São precisamente 21 mais 30 minutos. É claro, a brisa da cidade da Jacassa já está no local certo, acredito eu, né? É claro, a brisa chega aqui, embora esteja um pouco engrapado, mas isso é uma questão que vai passar. Hoje o assunto é sobre poligamia. Vou falar um pouco da poligamia em Moçambique, mas não aquela poligamia vivida na década de 60 nem 50. Vou falar da poligamia radical. É uma poligamia vivida hoje em dia, nos anos 20. Os homens e as mulheres mudaram de táticas para poder praticar a poligamia. Enfim, isso nos torna polígamos em off, mas vamos entender melhor como é que isso chega, porque é que somos polígamos em off, porque é que não podemos assumir, porque antes o homem podia levar uma ou mais esposas, assumir todas elas na mesma casa. Entretanto, aquilo era uma tradição, era uma cultura, era algo daquele tempo. Hoje em dia a coisa é outra, quer dizer, o hábito continua, mas as condições, os termos mudaram. Entretanto, o tema de hoje é poligamia radical. Poligamia nos tempos de hoje em Moçambique, como é que é então? Dizer que em Moçambique a poligamia não constitui crime, porque não está legalizada, mas algumas tradições têm alguma aceitação, tanto mais que muitos homens assumem e praticam este ato em off. Há que referir que em algumas zonas do país a poligamia ocorre naturalmente. Algumas mulheres aceitam com que os seus maridos tenham mais de uma esposa. Isso ocorre mais nas zonas rurais e no campo, onde o marido cuida do gado e outras tarefas ligadas à masculinidade, e as mulheres cuidam da casa e desempenham tarefas nas machambas. Há que salientar também que o índice de uniões prematuras nesses locais é maior e, como consequência, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Temos que referir que é certo que não podemos esperar muito quando há casamentos prematuros numa região. A tendência é que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento em si da pessoa tem que ser baixo, porque no lugar daquela pessoa, daquela criança estar a gozar da infância, da adolescência, já está ligada a um marido, está ligada a uma pessoa que vão constituir família, isso muito cedo, de uma forma prematura. Então isso acaba afetando no desenvolvimento humano. Entretanto, temos que compreender um detalhe importante no meio do assunto em questão. Para isso, temos que voltar para a história de África, concretamente a nossa história de Moçambique. Sabe-se que a região do nosso vasto território, antes da ocupação europeia, exatamente a ocupação do governo português em Moçambique, predominava a poligamia no seu mais alto nível. Com isso, o sistema usado nos impérios ou reinos era a poligamia, como sinal de mostrar poder ou prestígio, de ser visto como um homem potente sexualmente falando. Com a entrada dos portugueses no território moçambicano, muitos aspectos relacionados à sociedade e costumes, cultura, entre outros, foram moldados. Os portugueses estabeleceram aqui igrejas na tentativa de influenciar a tradição e costumes já existentes no território.
podemos dizer que as igrejas, como católica e outras igrejas cristãs, não aprovam a poligamia. Com isso, fomos moldados e com a independência também fomos tendo como herança aqueles costumes que já haviam nos dado, né? Durante a ocupação, durante a escravatura, durante a colonização. Então a igreja serviu como um veículo potencial para poder moldar alguns costumes e forma de pensar e forma de ver as coisas em Moçambique, porque na altura era normal um rei dos bandos, um rei por aí estar aí com várias esposas e concubinas, mas a igreja mostrou que não. A igreja esta importada pelos europeus mostrou que não. É necessário que um homem junte-se apenas com uma mulher ou um marido, quer dizer, é um casal com duas pessoas, com dois cônjuges nesse caso. Há que salientar que eu, em particular, atrevo-me a dizer que os polígamos de hoje são radicais. Eles evoluíram com o tempo porque nenhuma mulher moçambicana deseja compartilhar o seu marido com outra mulher. Daí que muitos homens moçambicanos são polígamos em off e usam as estratégias mais peculiares para gerenciar duas ou mais mulheres. Tudo isso em busca de desejos nas profundezas do pecado, porém tudo tem seu preço. Nós os homens geralmente temos aquela coisa de que se tenho aquela miúda, tenho mais aquela, quer dizer, no teu ciclo de amizade tu és visto como, sei lá, todo mundo te aprecia, todo mundo quer ser que nem tu. Tu estás aí, tu és atrativo, estás com mais de duas mulheres. Eles perguntam, mas como é que este indivíduo consegue gerenciar essas duas ou mais dessas duas? Dizer que também as mulheres não ficam atrás. As mulheres não ficam atrás e elas são as grandes gestoras de relacionamentos. Elas usam as táticas mais meticulosas para gerenciar dois ou mais homens. E sabemos porquê. É sabido por todos nós, moçambicanos, né? Que o padrão de beleza das mulheres moçambicanas atualmente são as próteses de cabelo, as famosas perucas e a maquilhagem. Com apenas esses itens mencionados, todas as mulheres, se não todas as mulheres, perdem a humildade. Para poder manter a beleza e o estilo de vida, de aparência, as mulheres se submetem a sacrifícios extremos. Elas se envolvem com homens casados. Também há que salientar que essas mulheres têm namorados, até mesmo maridos. Perante esta situação, estamos diante de uma poligamia radical, porque sabemos nós que as perucas são caras e uma moça ambiciosa gosta de ficar bonita, quer estar gostosa, quer estar aí, quer ser vista. Então, sabendo que o seu namorado não tem muitas condições, o que ela vai fazer? Vai fazer links, vai estar aí a se relacionar com o tio dali, o tio dali, o tio dali. Então, isto é uma poligamia radical. Há que salientar, radical, não é aquela vivida lá, não. Isto aqui é radical. Por isso aqui é mais que traição, né? Isto já é uma correlação. Dizia eu que eles vão em busca do prazer e do título pegador ou dono delas.
Voltando para os homens nesse caso, porque todo homem que tem mais de uma, tem duas, tem três, o que ele vai? Ele vai em busca do prazer, do título, de ser chamado do pegador, o dono delas. E é um homem de sorte, todo mundo gostaria de ser que nem ele. Assim, visto na sociedade. Visto na sociedade. É assim como as pessoas vê ele. E elas, o que procuram? Tendo muitos maridos, ou melhor, namorados, ou esses links. São bips, acho que falam assim agora, bips. Elas obviamente estão lá em busca do dinheiro e mais dinheiro, e tudo isso em nome do chilling e da beleza. Que mulher não queria ter dinheiro, glamour, roupas caras e ser a gostosa que todo homem quer pegar? Portanto, esse é o mundo da poligamia radical vivida em Moçambique, e há que salientar, esta poligamia radical é vivida pela geração da viragem. Estava a falar daqueles, aquela geração de 2000 até aqui, esses putos aí, e essas miúdas estão mesmo a entregar geral mesmo. E dizer que, humanamente falando, eu acho a prática da poligamia errada. É errado, sim. Quero dizer, o certo é ter um parceiro com quem partilhar o amor, felicidade e as demais coisas da vida. Sei que as estatísticas mostram que os homens estão em minoria quando comparado às mulheres, porém não é com isso que vamos ser polígamos. É lindo viver a dois, constituir família, e isso é saudável e agradável de contemplar. Quer dizer, você vê um jovem, esse jovem é um jovem organizado, tem uma esposa, está a viver na sua casa, constitui família, todo mundo está dentro da linha. Isso é bom de ver, mas são poucos, e isso é uma pena, porque a maior parte dos jovens moçambicanos perdemos. Homens, se não estão nas drogas, estão nas bebedeiras, ou estão aí nos passeios, nos muros, a baterem papo, a apanhar daquele sol das 6 horas, a planearem, tipo, temos aquele biscatinho ali, depois vamos lá pegar umas pias, ver pitas. É o que o homem da geração da viragem faz. Poucos são aqueles que apreciam ter um trabalho, constituir uma família. Isso é bom, desenvolve o país, porque sabemos nós que Moçambique é constituído maioritariamente por jovens e muitos jovens já onde estão, perdemos. E miúdas, sabemos nós que as miúdas de Moçambique é um assunto muito grave, porque são poucas que dedicam-se em ter uma vida própria, em ter um lar, em ter um emprego, em ter aquela dignidade, aquela autoestima que dignifica a mulher. Aquela coisa, você ver uma mulher mesmo, tipo esta que trabalha, está na linha. Isso é raro de se ver aqui em Moçambique. Muitas delas estão aí, se juntaram com homens, maridos dos outros. Isso é uma questão demasiado triste. Portanto, eu apelo a todo jovem moçambicano a ter consciência, a ganhar consciência, porque a vida ela não é feita apenas por reclamação. Tudo bem que o nosso país ainda está em via de desenvolvimento, e sabemos nós que um país que está em via de desenvolvimento enfrenta muitas dificuldades. Estamos a falar a partir da base, estamos a falar a partir da própria comida, estamos a falar do desenvolvimento humano, estamos a falar de emprego. E se não temos emprego, temos que fazer alguma coisa.
há outros que optam por vias não limpas e, entretanto, quando falta base, a questão é complicada, mas temos que chamar a consciência de todo jovem moçambicano a concentrar-se. Temos que nos concentrar, sim. Temos que ver a maneira de ver as coisas. Não é certo estar em relacionamentos, quer dizer, relacionamentos interligados. Porque é o que está a acontecer agora, são relacionamentos interligados. Isso não é bom para a própria saúde, né? Isso não é saudável. O certo é ficar com um parceiro, uma parceira, constituir um bom relacionamento para posteriormente casar-se, formar uma família. Isso é que vai construir o país e vai melhorar o desenvolvimento humano em Moçambique e em África, que é uma situação de se lamentar. Entretanto, eu fico por aqui. Silveira Arlindo, Wally, tivemos um papo um pouco interessante, acredito eu. Poligamia radical, não é aquela tradicional, vamos confundir. Aquela tradicional é para os todos. Essa radical é esta com interligações e tudo e tal. Então foi um prazer enorme estar aqui a bater este papo convosco. É um papo interessante, um papo para jovem. Para o próximo programa vamos trazer um outro tópico, vamos bater um papo. Entretanto, eu vou ir para voltar. Entretanto, gostava que ficasse com uma música, a música de 20 Fingers, para fechar a emissão de hoje. Volto para a semana. Obrigado pela atenção dispensada. I love you. Te amo, mamãe. Dalawame, I love you so much, yeah. Nakupenda bebê, ndiwe wanga wa bandima. Se é pra sofrer, eu vou sofrer contigo. Se é pra chorar, eu vou chorar contigo. Estou disposto a sofrer contigo. Se for pra dormir no chão, let's go. Na doença e na saúde, mesmo sem dinheiro, let's go. Amor, let's go, let's go. Amor, let's go, let's go. Amor, let's go. Yeah, tamo junto nessa. Amor, let's go, let's go. Amor, let's go, let's go. Amor, let's go. Yeah, tamo junto nessa. Amor, não te preocupes, se hoje não conseguiste emprego, relaxa, vai, amanhã é outro dia. Hoje eu consegui engraxar um par de sapato. Isso é tudo que consegui, obrigado, Senhor. Estou disposto a sofrer contigo. Se for pra dormir no chão, let's go.
junto.